Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Fala CRMV Paraná, dedicado a assuntos de interesse da medicina veterinária, da zootecnia e da sociedade. Eu sou Adolfo Sasaki, médico veterinário, presidente do CRMV Paraná, e serei o host hoje desse episódio. Hoje é um dia muito importante, ou melhor, esse mês é muito importante, que é o mês dedicado às mulheres. E hoje temos a grata e importante surpresa de termos a doutora Marlene Ferreira Gomes Mortágua, médica veterinária com uma rica experiência de mais de 53 anos de trajetória profissional. Inclusive, através do nosso CISCAD, que é o nosso programa que avalia o tempo, a atuação do médico veterinário, que registra, doutora, a senhora é a médica veterinária com mais experiência em nosso conselho, atuante ainda nos dias de hoje. Então, seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada pelo convite. É uma satisfação estar aqui. O prazer é nosso. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer à senhora por estar aqui presente e por tudo que a senhora tem feito pela nossa querida medicina veterinária. Eu acredito que nesse mês de março, o mês das mulheres, é um mês para a gente lembrar a importância das mulheres, mas principalmente pessoas como a senhora, que se dedicaram tanto e se dedicam até hoje na nossa medicina veterinária. Portanto, doutora, eu queria pedir que nesse início a doutora fizesse uma breve explanação de como foi a sua carreira de médica veterinária, né? Então, falar um pouquinho da sua trajetória realmente. Eu sou do interior do Paraná. Cresci numa pequena, mas em minha casa sempre teve animais domésticos, desde o cavalo, a vaca, a galinha, o suíno, o porco, o coelho. E eu gostava muito de ajudar minha mãe nos alimentar-os. Nessa época, nem pensava em veterinária. Estudei na cidade do interior e, como era a maioria dos colegas, amigos, assim, falavam na medicina, pensei em fazer vestibular para medicina. Vim, fiz o curso, e na medicina, quando cursava, teve um momento em que informaram sobre o vestibular. Disseram que as provas de medicina e veterinária seriam uma de manhã e outra tarde. No momento em que fui fazer minha inscrição, fiquei em dúvida o que eu quero fazer. Eu tinha saudades do meu tempo de criancinha pequena. Me inscrevi nos dois e passei na veterinária. Bom, entrei no curso e, como eu havia feito o curso de magistério, saiu minha nomeação de professora. Me inscrevi, assumi o cargo no governo do estado e fui cursando medicina, a parte da veterinária, que na minha época era o curso chamado-se veterinário, dando aula e gostei e fiquei. Assim foi até o meu final do curso. Gostei da cadeira de clínica cirúrgica, da disciplina, e fui estagiar no hospital veterinário. E concluí meu curso como estagiando no hospital veterinário. Uhum. Esse foi o meu começo na medicina. Uma opção que eu não me arrependo de ter escolhido. Minha carreira profissional, ela iniciou trabalhando no Instituto Nacional de Reforma Agrária. Esse instituto me proporcionou uma bolsa de estudo e, quando concluí o curso, chamaram para que eu trabalhasse no núcleo leiteiro, na implantação do núcleo leiteiro da cidade da Lapa, minha cidade natal. Uhum. Aceitei de cara, nem precisei procurar um emprego, ele estava nas minhas mãos. Mas acontece que eles precisavam de uma carga de 40 horas semanal para realizar o trabalho. E só podiam tê-lo com um prazo de 20 horas. Como exercia uma função no estado de professora, o órgão pediu minha disponibilidade. E aí eu entrei 40 horas. 40 horas. Uhum. Instalado o núcleo leiteiro, passei a assumir a parte da clínica médica, com bovino leiteiro, os controles de sanidade, inseminação artificial e tudo que viesse a ocorrer. Uhum. Tinha um conhecimento teórico, a prática comecei aí. Atalhei.
pequenininha, magrinha, que eu sou, Aham. tinha um auxiliar que trabalhava comigo, eu nunca esqueci. E veio a caminho. Bom, passou o tempo, estava gestando na gestação de minha filha, eu senti os sintomas diferentes, né? Muita febre, dor de cabeça. E para o meu ginecologista disse que era médica veterinária, se era possível fazer alguns exames. E Uhum. aí aconteceu de estar com a brucelose. Ah, certo. E o que fazer? Estava no trabalho que eu me identificava e tinha que ter uma solução. Uhum. Tive um grande apoio do meu esposo, que foi um grande pai, muitas vezes. Como é o Pai do nome, como é o Anjo, nome dele, doutora? mesmo Certo. falecido. Uhum. Como pai e mãe, muitas vezes. Nós dividimos nosso tempo e administramos nosso lar. Tá? Uhum. Os filhos cresceram. Mas, enfim, com ele, a doença ficou entre nós 12. E ele decidiu de para com o trabalho no núcleo leiteiro. Então, a hora era pá. Eu Uhum. parei. Vamos cuidar do tratamento de sua saúde. Então, rescindi o contrato. Fiz o tratamento da brucelose Uhum. e pedi para retornar para o governo do estado na função de professor. Tinha praticamente pensado, não vou ser mais médica veterinária. Mas não. Teve um ato do governador nesse momento, em função de o ensino agrícola, que era da Secretaria de Agricultura e do Abastecimento, em função da reforma do ensino naquela época, foi transferido para a Secretaria de Educação. E, como eu pedi de retorno, já vendo que eu era médica veterinária, na posição de médica veterinária, na disponibilidade, fui designada para trabalhar na equipe de reestruturação do ensino agrícola na Secretaria de Educação. Uhum. Aí vem um período para o meu recomeço. O que eu vou fazer com o ensino agrícola? Não seria mais técnico agrícola, técnico em agropecuária. Quando ouvi as propostas de currículo, comecei aí. Me encontrei, primeira vez, me deu um alento para continuar na veterinária. Procurei aí instrumentos para o meu trabalho futuro. Fiz pós-graduação, 2. Uma na parte da medicina veterinária e outra na parte da educação. Uhum. Fiz programação, avaliação de projetos de saúde animal e fiz outra na área de tecnologia de projetos educacionais, A da área da veterinária foi em que local? no Chile. Já foi para o Chile. No Naquela Chile, época já foi para o Chile. na Universidade do Chile, no período de transição do governo Allende, Uhum. com os filhos pequenos. Nossa. Um desafio, o marido acompanhando junto. Mais um tempo de experiência de alimentação do lar, de forma conjugada. Ele Uhum. estudou de um lado e eu de outro, Uhum. mas vencemos. Bom, para encurtar, nesse trabalho, vamos estudar com um trabalho que não poderia ser só meu, era um trabalho de equipe, veterinários e agrônomos da agricultura também foram para a educação. Passamos Uhum. por curso de licenciatura e fomos trabalhar. Eu coordenando a parte também, estudando o currículo, e construímos o currículo para o técnico em agropecuária, né? Sendo que eu fiquei responsável pela parte da pecuária. Um trabalho assim entre profissionais, porque um profissional sozinho não pode. Uhum. Tinha que buscar uma metodologia para executar o trabalho. E, em função das escolas virem com pequenas fazendas, instalações de fazendas, vamos para a metodologia escola-fazenda. Uhum. E aí, mais trabalho. Instalamos aviários, instalações para suínos, bovino leiteiro, bicho da seda. Em cada região de uma escola agrícola tinha uma atividade que correspondia a uma atividade regional. Isso foi no Paraná inteiro, No doutora. Paraná inteiro, 10 escolas. Uhum. Nesse período que fiquei também foi instalar uma escola de técnico florestal, né,
E outro curso daí de piscicultura, né? Piscicultura do interior, começaram por Tilápia, na Escola Polivalente de Toledo. Toledo. Currículo discutido nos nossos escritórios com profissionais da área e aprovado a nível de conselho estadual, tanto a Olha. florestal como a... E deixa eu fazer só um adendo, doutora, desculpe interrompê-la, mas a ideia é que Toledo hoje é uma das grandes potências na piscicultura do nosso estado. Começou o curso, foi feito algumas turmas, hoje eu não sei se continuaram, mas iniciou em Toledo, através de uma atividade de parceria com a SUDEP. Olha. 10 anos, as escolas se evoluíram, e eu pensei, agora o que eu vou fazer? Também teve mudanças também novamente, mas surgiu a oportunidade de prestar o concurso para federal. Estava instalando o Serviço Nacional Profissional Rural, no estado do Paraná. Fiz o concurso e passei para o cargo de supervisora. Que era o cenário agências de treinamento do trabalhador rural e 3 centros de formação do trabalhador rural. É uma unidades móveis que a campo, tá? Mas a minha parte da supervisão eu sempre tive o interesse e continuei depois com todo o trabalho. Já havia o material didático posto pela instituição, mas diversos cursos da área da pecuária, que atender o trabalhador, demandas a ser assistidas dentro do pedido dos donos das fazendas. Né? Uhum. E a minha atividade era assim, e como pertence ao Ministério do Trabalho também, pensei em ver mais e orientar mais os técnicos, os instrutores, na questão do trabalho do homem com o animal, o equipamento que usava, os implementos agrícolas, pensando sim que tem que especificar a saúde animal, a sanidade animal, o tratamento correto de animais, quer seja na alimentação, na vacinação, na tosquia, na castração, também a questão da saúde do homem. E é o risco que corremos quando estamos no trabalho do campo. E esse foi é o que eu buscava dentro do cenário. Perfeito. Com mudanças de governo, decisões superiores, o Senar foi transferido para a Fundação Federação da Agricultura, Uhum. e nós, profissionais do Senar, mantido pelo Ministério do Trabalho, tivemos que fazer opção para a mudança do cargo para nosso outro órgão, e também foi para a Universidade Federal do Paraná. Então, 2 décadas, 2 momentos da minha vida. Eu busquei alternativas para continuar trabalhando dentro da profissão do médico veterinário, sempre preocupado com o meio que os profissionais trabalham, e uma visão mais abrangente para poder dirigir como eu faria essa orientação para aqueles que são subordinados a mim para realizar os trabalhos deles. Na Universidade Federal do Paraná. Na minha opção assim para transferir meu cargo para outro órgão público federal, fiz 2 opções: Fundação Nacional da Saúde, sempre gostei da saúde pública, e universidade. Em função do currículo, fui para a Universidade Federal do Paraná. Perfeito. Nesse período, novamente volto à questão curricular dos cursos de hoje. Na época, existia uma disciplina no curso de veterinário chamada Programação e Avaliação de Projetos. E, nessa época, também estavam desenvolvidos os grandes programas no estado, do controle da febre aftosa e da brucelose. Novamente, a brucelose no meu caminho. Mas eram feitos programas grandes, né? Diversos de meus colegas foram trabalhar. Uhum. E aí, então, essa disciplina estava no currículo do 4º ano da medicina veterinária e estava na responsabilidade do Departamento de Saúde Comunitária da Universidade Federal do Paraná. Fui para o departamento, na equipe do professor Natal J. de Camargo, um grande veterinário também.
Mas permaneci lá por pouco tempo, porque fui convidada mais tarde para ir para a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura para assumir a função de chefe do programas de extensão, projetos de extensão. Futuramente, mais tarde, passou a ser gerência de programas de extensão. Aí, novamente, busquei todas as oportunidades que tive de trabalhar e para continuar tendo conhecimentos. Sim, estudando, se atualizando. Para poder realizar o trabalho. Uhum. E depois, doutora, dessa fase da faculdade, a senhora foi para desenvolver outro projeto, correto? Sim. Na época, havia uma proposta de iniciar um estudo por doutorado em meio ambiente na universidade, diversos professores. E tinha uma parceria com a França. A profissional da Universidade Francesa estava com algumas intenções de trazer doutorandos franceses também para o Brasil. E para doutorado, ela tinha duas linhas de intervenção: a questão do meio ambiente urbano e a questão do rural. Para isso, então, tinha que ter um instrumento que pudesse aceitar os alunos que viessem da França para desenvolver seus trabalhos, como também os nossos alunos da universidade. Então, com ela, estruturamos um programa que foi denominado na época com muita assim, ansiedade de ver como fazer acontecer, desenvolvimento sustentável em Guaraqueçaba, que foi escolhido em função das questões próprias da época, em função de ter se tornado APA, na área de proteção ambiental. Okay. Era o viés, a discussão para o doutorado do meio ambiente. Inicialmente, a partir do doutorado em Geografia Social, que apontou necessidades de alternativas de renda para o pescador rural no período de defesa das outras espécies, buscamos a atividade da ostra, o tio da ostra, por ser uma que ele já tinha na sua prática um conhecimento. E foi montado para o projeto de ostricultura. Novamente, essa atividade ficou na minha responsabilidade. Busquei novamente, e com ela foi me proporcionado as condições de estudar um pouco na França, estudos avançados, assim denominado. E no desenvolver esses estudos, convivi e participei de atividades junto a comunidades de ostricultores instalados, junto com a família. E atualmente a senhora ainda continua, então, nessa região, sendo responsável técnica? Daí, ok. Aposentei, eles pediram para mim, professora, continua conosco. Disse, mas agora vocês vão ter que ter recursos. Então, faz para nós alguma coisa para ganhar recursos. Planejei novamente, minha função principal foi sempre planejar. Planejar dentro de um contexto bem claro, para atender necessidades identificadas na realidade. Fiz um projeto, e esse projeto foi aprovado e apoiado por 3 órgãos importantes. Posso citar? Por favor. A KSBC Solidariedade, Bolsa de Valores Socioambientais e o Instituto Americano da Ação Americana. Com isso, comecei a aprender a gerenciar uma unidade, conseguir dar a eles programas de capacitação, cursos de capacitação, e quem assume hoje e dirige são os filhos dos primeiros pescadores com garrafa. O trabalho de um médico veterinário que se iniciou lá atrás ainda continua e justamente auxilia as famílias, as gerações. Né? Que fantástico, doutora. Aí, então, esse momento da ostricultura, nunca pensei em trabalhar com você. Foi o momento mais feliz da minha vida. Como veterinária, mesmo sozinha. Sim. Mas consegui ir até o final e ver um resultado onde eu vejo aqueles jovens, fico muito feliz. É uma área nova,
numa área que poucos veterinários atuam. Sim. E até a senhora estava falando que a dificuldade, né, de achar outros colegas que queiram continuar, que queiram desenvolver, né? É o que eu busco hoje, porque está na hora de parar. Eu já avisei que é o meu último ano, termino em dezembro, e gostaria muito de ter colegas, que as colegas novas têm interesse em trabalhar com a inspeção sanitária, como Que, grande apoio na saúde pública né, e na questão ambiental. São as disciplinas que mais me deram suporte, os conhecimentos que tenho e que busco atualizar, estão me dando suporte para continuar tá certo. com o trabalho E olha a que é. importância, né, doutora? Deixa eu também aproveitar esse momento, que esse momento fala CRMV justamente para isso, para trazer a sua experiência, sua história de vida, mas mostrar que a doutora começou com bovinocultura de leite, foi para piscicultura, né? Foi para ostricultura, mariscocultura, e tudo isso daí a senhora já fazia saúde única, que a gente fala muito hoje em dia, mas a saúde única a senhora já fazia. O médico veterinário, ele é responsável pela saúde única, né? Porque a senhora falou muito bem, é o ambiente, é o ser humano, a zoonose, que no caso passou pela sua vida, né? A brucelose, e os animais, né? Então, a nossa profissão ela é tão maravilhosa e a senhora como um grande exemplo para nós aí, que traz a mulher firme, que planeja, a mulher com responsabilidade, com educação continuada, que foi para Chile, para França, mesmo naquele tempo que não era tão comum se viajar tanto como hoje para o exterior, né, doutora? Foi e sempre apoiado pela família, né? O seu marido, os seus Sim, filhos, sou né? muito. Isso é Muita muito coisa que importante. aprendi com meus filhos, que da parte de IT, informática, era nula. Eu conheci a datilografia. Eu Sim, comecei a trabalhar com o computador como se fosse uma máquina de escrever. Os uhum, meus filhos me deram muito suporte, não só nessa parte, mas também com o marketing para a associação, a administração, da organização, da gestão da associação. Então, deram suporte nada. Sem meu esposo e sim, meus filhos, entendendo a questão da mãe com a posição dela, estaria aqui. Tá? perfeito. É, E assim, e é por isso que a gente fez esse podcast hoje, meus colegas, para valorizar a mulher que, além de mãe, dona de casa, é uma grande profissional, é uma referência para a nossa sociedade, né? Então, parabéns novamente, doutora. Tinha e tenho algumas perguntas ainda, mas assim, a conversa está sendo tão interessante que eu prefiro a gente conversando mesmo. posso fazer um cumprimento? Por favor. Mas a questão muito importante para as colegas médicas veterinárias, que hoje são bastante, que têm muita habilidade e conhecimento, são batalhadores, estão buscando espaço de trabalho. Há muita área para trabalho. Nessa parte específica, ostra, que também é um animal e que tem questão de doenças, precisa ter muito de estudo, precisa muito do trabalho no laboratório, muita pesquisa para poder dar. É difícil trabalhar com a ostra. Ela não diz onde dói, ela não diz como eu fez mal, é, tem uma sensibilidade incrível. Minhas mãos eram todas cortadas no início, hoje eu pego uma ostra, não tem sinal nenhum, não acontece nada. Mas para saber o que ela tem, ela precisa estar aberta. Tá? E eu uso esse momento do processo de depuração para que aquelas ostras que não passam no processo, para mostrar aos pescadores sinais que ela tem em questão de doenças, que tem doenças que estão na ostra, não faz mal para ela, mas faz mal para o ser humano. Tem doenças que fazem mal para a ostra e não fazem para o ser humano. E essa doença, eu digo para ela, essa doença faz mal para o bolso, porque ela impede de ser vendida. Então, nesse momento, eu não Hum. posso vender a ossa, porque eu tiro fora mesmo primeiro. E a importância do RT, do médico É. veterinário. E tem doença, em função da anomalia que tem na ossa, os sinais em termos de coloração, assim, eu mostro para eles na hora em que abro a ostra, para eles poderem já ir
Essa ostra tem que ser mandada pelo laboratório para ver qual é o nível da patologia. Então, laboratório, serviço laboratorial. Dedique-se um pouco para o estudo das doenças da ostra. São poucas as pessoas que estudam, poucas mesmo no Brasil. Olha, nesse momento, a hora dessa, produção da semente, o cultivo, tudo isso é claro, todo isso, mas a hora de estudar as doenças da ostra, precisamos de bons laboratórios que possam fazer o diagnóstico imediato. Tá? Então, doenças da ostra que fazem mal para ela, doenças da ostra que não fazem mal para a ostra, mas fazem mal para o nosso ser humano. E doenças da ostra que fazem mal para o bolso daquele produtor. Uhum. Desculpa a brincadeira, professor, mas Não, mas é uma questão também, elas também sim. passam por esse processo. É. E eu aproveito nesse momento, né, para dizer o quê? A importância do médico veterinário RT. É o responsável, como a doutora falou muito bem, a responsabilidade sobre os instrumentos, sobre as doações, sobre o que é investido para uma pesquisa, né, pelo pesquisador, mas também a importância do responsável técnico na propriedade, na industrialização, no cultivo, né? É isso que a gente vem sempre batendo muito, doutor, que nós médicos veterinários temos que ter essa consciência, né? Porque a saúde do ser humano lá na ponta depende do nosso trabalho, né? Responsável. Perfeito, doutora. Muito bom, muito obrigado. Eu queria fazer uma pergunta aqui para que a senhora, dentro da sua experiência, do tudo que a senhora já nos trouxe, né? Eu queria que a senhora desse uma mensagem para a mulher especificamente, a médica veterinária mulher que está começando, que já está trabalhando, ou que às vezes quer mudar até de área da medicina veterinária, uma mensagem que a senhora pudesse também passar para a nossa colega hoje. Ah, colegas, para vir aqui, eu procurei informações, atualizamento de informações para o crescimento. Quando eu formei, nós éramos poucas, éramos 3, 4, 6 por turno. Havia uma oportunidade para nós, assim, de escolher a área que queríamos trabalhar e ir lá e buscar o trabalho. Hoje nós somos muitas, muitas mesmo. Ao concluirmos, nós tornamos capazes de termos um conhecimento, só que esse conhecimento não pode ficar estagnado. Então, um conselho que dou para você, a hora que ter escolher o trabalho que vamos exercer sua profissão, procure conhecer uma visão holística, conhecer o meio que vão trabalhar, principalmente daquela área que você vai atuar. Outro momento importante é o do ouvir aqueles com quem estamos e aqueles com quem vamos trabalhar. Isso nos dá condição de ter estratégias para fazer a intervenção e poder realizar nosso trabalho. Ouvir. Ouvir se não conseguir saber, orientar. Mas também procure ter o domínio da técnica, da prática, porque é isso que precisamos. Isso nossos cursos não conseguem proporcionar para nós. Você não tem como pôr um problema, umas questões externas, dentro de um ambiente escolar. Essa passa pequena. Isso, nosso trabalho está, vamos dizer assim, simplesmente a palavra no campo de trabalho. Então, procurar ter um domínio, conhecimento aprofundado das técnicas que vão ter, tá? Para poder sair bem. Porque somos olhados nesse momento. Então, temos que ter aquela capacidade de ouvir, procurar aprender para escutar a técnica. Muito obrigado. É isso o conselho que eu dou a você. E muito sucesso para todos. É isso, pessoal. Eu acho que momento especial. Eu acho que é um momento que nós do Conselho estamos vivendo, um momento de novidade, de união, de mostrar, de valorização do profissional. E eu queria agradecer muito, doutora Marlene, pela sua trajetória profissional, pela pessoa que a senhora é, pelo exemplo que é de mulher, de mãe. E eu, eu só tenho a agradecer a senhora por tudo que a senhora tem feito pela medicina veterinária. Desculpe me emocionar, mas eu acho que é isso que a gente faz. É o amor pela nossa profissão, é o amor pelo nosso conselho, é o amor pelos profissionais, pela sociedade.
Nós, médicos veterinários, temos muito, e a sociedade precisa entender, doutora, que a senhora trabalhou, trabalha até hoje pela nossa sociedade. Então, muito obrigado pela sua presença hoje aqui. Foi muito importante, foi fantástico, tá bom? Eu Desejo agradeço. muita saúde à senhora, desejo tudo de bom, que Deus sempre a acompanhe, tá Amém. ok? Obrigada. E é isso, meus amigos. Desculpe a emoção, mas é uma coisa do coração que a gente faz aqui hoje em dia, né? E realmente, para você, colega, para você, zootecnista, médico veterinário, né? E acompanhe, compartilhe, né, através do YouTube, através do Instagram, dos meios, porque essa informação ela não pode parar aqui, ela deve, e vocês são parte disso. E é isso que a gente pede. Compartilhe e também tragam ideias, opiniões. Nós precisamos que vocês trabalhem juntos, venham conosco. Nós não somos únicos, nós somos vários, somos mais de 22 mil médicos veterinários e zootecnistas. E queremos a sua participação. Muito obrigado, fiquem com Deus e aproveitem os nossos podcasts futuros. Abraço.